Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rafael. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Teoria Geral da Constituição, na Faculdade São Lucas, nas nossas aulas remotas. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando aí, vocês e seus familiares, tá? Espero o quanto antes que a gente possa voltar a se encontrar presencialmente, do jeito que a gente gosta, do jeito que é para ser, né? Do jeito que as coisas têm que ser mesmo, mas até lá, desculpa, até lá, continuem se cuidando, continuem seguindo aí as diretrizes das autoridades em saúde e nós vamos superar. Com certeza nós vamos superar. Está sendo difícil, mas nós vamos botar isso aí na prateleira também. Gente, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Hoje nós vamos ter uma revisão, né, continuação da nossa revisão de controle de constitucionalidade, parte 2. Hoje a nossa revisão é exclusivamente sobre a análise do nosso controle de constitucionalidade concentrado, né? Com base no sistema austríaco. Nós temos o nosso controle de constitucionalidade de via concentrada, né, por meio das ações, algumas ações específicas, a ADIM, a ADECOM, a DPF, né, aquelas ações que você já ouviu falar nos jornais, e finalmente você está entendendo o que elas são e como elas funcionam. Né? Essas aulas são muito importantes, você precisa ter em mente, você precisa com certeza dominar esse conteúdo, tá? Como eu já disse, né, controle de constitucionalidade é uma matéria que não cai, despenca, né? Constitucional não é uma matéria fácil, então é uma matéria queridinha em provas, em concursos, né? Sempre aparece alguma coisinha de controle de constitucionalidade. Então, você como advogado, você como estudioso do direito, você como concurseiro, independente de para onde você vai com o curso de direito, você precisa, sem dúvida, você precisa dominar controle de constitucionalidade. Tá? Então hoje nós vamos seguir nosso controle de constitucionalidade pela via concentrada. Né? Nós falamos semana passada, além da teoria geral do controle de constitucionalidade, a gente deu uma olhada no controle de constitucionalidade pela via difusa, né, com base no sistema americano. Né? Como é que funcionava a via difusa? Qualquer pessoa, qualquer jurisdicionado, né, todo e qualquer jurisdicionado, por meio de qualquer tipo de ação judicial, qualquer tipo de provocação do Poder Judiciário, qualquer tipo de ação judicial, pode invocar, pode arguir para o juiz, né? Pode invocar, pode argumentar acerca da inconstitucionalidade de determinado diploma normativo. Né? Qualquer pessoa, por qualquer tipo de ação judicial, pode argumentar para qualquer juiz, tá? Porventura, né, a irregularidade, a inconstitucionalidade de algum diploma normativo. Tá? Vocês vão lembrar, então, que o objetivo principal de uma ação judicial no sistema difuso não é a declaração de inconstitucionalidade da norma. Né? O objetivo é algum outro, qualquer outro, que seja, não pagar um débito, obrigar alguém a fazer alguma coisa, enfim, é algum outro, e eu uso o meu argumento de inconstitucionalidade da norma para atingir o meu objetivo. Como um mecanismo de atingir um objetivo. Não vou pagar esse tributo porque a lei é inconstitucional. Meu objetivo não é declarar a lei inconstitucional. Meu objetivo é não pagar o tributo. E aí eu uso como argumento para justificar o meu pleito, o meu pedido, eu uso como argumento a inconstitucionalidade da lei que manda, né, da lei, enfim, um tributo só pode ser mediante lei. Mas do diploma normativo
que manda eu fazer ou não fazer alguma coisa. Tá? Então, basicamente é isso. Por isso que nós dizemos que é incidental. Né? Por isso que nós dizemos que o controle de constitucionalidade pela via difusa é incidental, porque ele não é o objetivo central da demanda. Tá? O juiz vai analisar o argumento da inconstitucionalidade e aí, dependendo, eu ganho ou eu perco, né, a minha pretensão. Minha pretensão é outra. Né? O argumento da inconstitucionalidade é só um mecanismo para eu atingir a minha pretensão. Tudo bem? Lembrando que todo e qualquer juiz em território nacional pode analisar a constitucionalidade de um determinado diploma normativo, tá? Mas no sistema de controle difuso de constitucionalidade, mesmo que o juiz entenda pela inconstitucionalidade da norma, ela não é retirada do ordenamento. Lembram disso? Tá? No sistema difuso, a norma não é retirada do ordenamento. A decisão judicial cessa, né, faz cessar a eficácia, a obrigatoriedade do diploma normativo apenas para as partes envolvidas no processo. Então, a eficácia da decisão judicial, nesse caso, né, no caso de controle difuso, é inter partes. Ela vale apenas para as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que estão envolvidas, né, que estão envolvidas no conflito, estão envolvidas no processo. O diploma legal, né, o diploma normativo, apesar de ser reputado inconstitucional, permanece no ordenamento jurídico, permanece produzindo efeitos para toda demais, né, para toda a coletividade, com exceção daquelas pessoas que são objeto de ação em que o juiz decidiu pela inconstitucionalidade. A decisão judicial, nesse caso, cassou os efeitos da lei apenas, né, ou da norma jurídica, né, não é só a lei, né, pode ser lei, pode ser emenda constitucional, pode ser medida provisória, enfim, podem ser todas aquelas espécies legislativas que estão lá no artigo 59 da Constituição, né? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, depois vem os decretos legislativos, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então vale para todos. Tá? Então, o juiz, mesmo entendendo que o diploma normativo, seja ele qual for, é inconstitucional, ele não caça, ele não retira a norma do ordenamento jurídico, simplesmente os efeitos da norma são cassados para as pessoas envolvidas no processo. Tá? Então, a decisão judicial tem eficácia meramente inter partes, né? Apenas para as partes envolvidas na lide. Hoje, nós vamos ver, então, né, o controle concentrado. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. O controle de constitucionalidade pela via concentrada. O que é o controle de constitucionalidade pela via concentrada? Meus caros, o controle de constitucionalidade pela via concentrada, esse sim, qual é o propósito principal do controle de constitucionalidade pela via concentrada? Aqui sim, o objetivo do controle concentrado aí sim, é retirar do ordenamento jurídico uma norma jurídica reputada inconstitucional. Aqui o objetivo principal, tá, do controle de constitucionalidade pela via concentrada é, agora sim, retirar do ordenamento jurídico normas que sejam entendidas, né, que tenham o entendimento pela sua inconstitucionalidade. Então, aqui você tem a inconstitucionalidade, a declaração da inconstitucionalidade da norma como objetivo principal do controle, tá? Do controle concentrado. Tá? Vocês vejam que agora sim, né? Agora sim, o juiz, no caso, né, esse juízo é feito via de regra pelo Tribunal Superior, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Pelo Supremo Tribunal Federal, salvo para questões de lei
de lei estadual contra a Constituição estadual, ou lei municipal que fira a Constituição estadual. Nessas duas situações, somente nessas duas situações, o controle de constitucionalidade concentrado não será feito pelo Supremo. Nesse caso, como nós temos a Constituição estadual conflitando ou com lei estadual ou com lei municipal, você terá aqui o órgão jurídico competente, né, o órgão jurisdicional competente para esse exame de constitucionalidade não é o Supremo, mas é o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Então, se uma lei estadual, se uma lei do Estado de São Paulo conflita com a Constituição estadual, com a Constituição do Estado de São Paulo, ou se uma lei do município de Caçapava conflita com a Constituição do Estado de São Paulo, nessas duas situações, o órgão jurídico competente, o órgão jurisdicional competente, será o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Todas as vezes, todas as demais situações, né, em que lei federal bater de frente, ferir a Constituição Federal ou lei estadual ferir a Constituição Federal, o órgão encarregado de fazer a análise, né, será o Supremo Tribunal Federal. Os artigos 101 e seguintes da Constituição, a Constituição outorgou, né, ao Supremo Tribunal Federal a competência judiciária para ser a guarda, né, o guarda da Constituição e da interpretação constitucional. Então, tudo aquilo que diz respeito, né, diretamente à Constituição Federal é permitido, né, que seja analisado, né, deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, justamente por isso que nós temos também um controle direto, né? Um controle direto porque já é feito, via de regra, pela Suprema Corte, né? Diretamente à Suprema Corte. Tá? Então, vamos lá. Toda vez que nós tivermos lei estadual ou lei federal conflitando com a Constituição da República Federativa do Brasil, o órgão competente, o órgão jurisdicional competente para promover a análise da constitucionalidade será o Supremo Tribunal Federal. Nas vezes em que você tiver lei estadual ou lei municipal conflitando com a Constituição estadual, Constituição do Estado de São Paulo, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, Constituição do Estado da Bahia, enfim, o órgão jurisdicional competente será o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Bacana. Então vamos lá, vamos adiante. Então, nós temos que, ao contrário do sistema difuso de controle de constitucionalidade, que pode ser feito por qualquer ação, qualquer tipo de ação judicial, o controle concentrado exige algumas ações específicas. O controle concentrado só se realiza por meio de algumas ações judiciais que são muito específicas. A principal delas, né, a primeira, a mais antiga de todas no ordenamento jurídico brasileiro, é a ação direta de inconstitucionalidade, chamada de ADI, A de amor, D de direta e I de inconstitucionalidade, né, ADI, ou ADIM, com N de navio no final. Eu, particularmente, prefiro chamar de ADIM, acho que é mais sonoro, né? Acho que combina melhor. Mas muita gente chama de ADI. Não interessa, ADI ou ADIM é a mesma coisa. Tá? As duas abreviações fazem remetem, né, à ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então nós temos aqui, né, um controle pela via concentrada, obviamente, né, um controle abstrato. É um controle abstrato porque analisa-se a lei em tese, né? Não há aplicação da lei numa situação concreta, né? O exame da lei, o exame da constitucionalidade da lei à luz de uma situação concreta, de um fato concreto, de algo que tenha acontecido, é muito comum de ocorrer no controle difuso de constitucionalidade, né? Aqui, no exame, no controle de constitucionalidade pela via concentrada, é feito um controle abstrato. Você simplesmente faz a leitura da lei, ou a leitura da norma, seja ela qual for, e você a examina à luz da Constituição.
Isso é um controle abstrato. Não exige que tenha acontecido alguma coisa no mundo para que você possa, para que somente aí você possa entrar com a ação. Não é necessário, tá? O controle abstrato não exige, não exige que a lei produza efeitos, não exige que a lei produza efeitos concretos, que ela produza efeitos no mundo fenomênico, para que você possa questionar a sua constitucionalidade. Tá? Então não é necessário, por isso que é um controle abstrato. Né? O controle de constitucionalidade pela via concentrada é um controle abstrato. Não é necessário que a lei produza nenhum tipo de efeitos. Basta o simples exame da norma, pura e simplesmente, para que você decida, né, pela inconstitucionalidade ou não. Ao contrário do sistema difuso. Né? O sistema difuso, a pessoa que vai alegar inconstitucionalidade tem que, de alguma forma, se sentir prejudicada pelos efeitos da lei. Né? Tem que se sentir, de alguma forma, prejudicada. Ou seja, ela tem que produzir algum tipo de efeito no sistema difuso. Aqui não, né? Aqui não é necessário. Tá? Genérica, né? É um controle também genérico, porque não é necessário, né? De novo, não é necessário você ter um controle mais específico, tá? Então você de forma de uma forma bastante direta, né? Bastante direta, você é capaz de arguir a inconstitucionalidade, tá? Você não precisa de maiores explicações, você só tem que demonstrar o seguinte, ó, a norma é assim, a norma diz isso, 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 ou o procedimento constitucional da norma é esse, e não foi obedecido. É só isso que você precisa. Né? Você só precisa apontar para a norma e dizer como e de que maneira ela fere a Constituição. Pode ser uma ofensa material, uma ofensa ao espírito da Constituição, né? Uma ofensa às disposições das normas constitucionais, né? A letra da Constituição ou aos seus valores. Pode ser ainda uma ofensa procedimental, né? Procedimental, ou seja, o procedimento de criação daquela norma jurídica não respeitou, não respeitou a receita pré-estabelecida na Constituição Federal. Constituição Federal que, a partir do artigo 60, começa a falar, né, no artigo 59, melhor dizendo, começa a falar do processo legislativo, né? Vocês vão estudar semestre que vem. Processo legislativo que é justamente o mecanismo, né, ou melhor, os mecanismos de criação de normas. Normas, emendas constitucionais, vocês até já viram um pouquinho nesse semestre, né? Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então a Constituição dá a receita de como criar essas normas. E se você não obedecer, né, se não for obedecido o procedimento estabelecido na Constituição, você também terá essas normas criadas, elas serão inconstitucionais. Né? Claro que as normas podem ser materialmente inconstitucionais, ou seja, inconstitucionais em razão do seu conteúdo, ou ainda formalmente inconstitucionais, ou seja, inconstitucionais em razão do seu processo de elaboração, do seu processo de criação, da sua gênese. Professor, pode ser os dois? Uma norma pode ser formalmente e materialmente inconstitucional ao mesmo tempo? Pode, claro que pode. Né? O procedimento de criação não foi respeitado, né? O procedimento de criação da norma estabelecido na Constituição não foi respeitado e ainda por cima a norma ofende os valores, né, e disposições constitucionais. Então você teria aí, né, em tese, você teria um diploma normativo que seria formal e materialmente inconstitucional ao mesmo tempo. Perfeitamente possível. Tá? Seria muito triste ver isso, né? Seria uma lástima ver algo assim, mas em tese é perfeitamente possível. Né? Perfeitamente possível. Tá? Não, aliás, diria até que não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Se a gente fizer uma pesquisa
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, provavelmente nós vamos encontrar não uma, mas várias normas que foram reputadas ao mesmo tempo formal e materialmente inconstitucionais. De novo, né? É um controle impessoal. Gente, é um controle impessoal por quê? Por que é um controle impessoal? Porque é o seguinte, né? As pessoas que são autorizadas a mover, as pessoas que são autorizadas a mover as ações de inconstitucionalidade pela via concentrada, não precisam sofrer os efeitos da lei. E outra coisa, né? Os efeitos da decisão judicial no sistema concentrado são erga omnes, né? Os efeitos da decisão judicial que exarada, né? Exarada no mecanismo de controle de constitucionalidade pela via concentrada é uma decisão que tem eficácia erga omnes, ou seja, vale para toda a sociedade, vale para todos os súditos do Estado de Direito brasileiro, né? Vale para todas as pessoas do Estado de Direito. E aí a norma será retirada do ordenamento jurídico, ou então, no caso da ADECOM, né, da ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo vai firmar o entendimento, né, de que aquela lei é constitucional, de que aquela norma é constitucional, portanto, não poderá mais, nenhum juiz no país poderá entender pela inconstitucionalidade daquela norma. Tá? Mas nós vamos falar da ADECOM também mais para frente. Vamos falar da ADECOM mais para frente. Tá? Então, gente, como eu havia dito, a ação direta de inconstitucionalidade, visa, né, tem como objetivo principal, objetivo preponderante, fazer com que o Supremo Tribunal Federal, via de regra, ou então os tribunais de justiça dos estados, né, declarem a inconstitucionalidade de determinado ato normativo. Tá? Basicamente é isso. Então, se aplica, né? Se aplica a todas as espécies normativas, estão lá no artigo 59, tá? Então, lembrando, você não pode esquecer, tá? Artigo 59 é uma escadinha, né? Então, começa. Qual é o primeiro? Emenda constitucional. Então, a primeira espécie normativa do artigo 59 é a emenda constitucional. Segunda, lei complementar. Terceira, lei ordinária. Quarta, lei delegada. Quinta, medida provisória. Sexta, decreto legislativo. E sétima, que é a resolução. Resolução também do legislativo. Tá? Não é simplesmente uma resolução executiva. Tá? Resolução legislativa. Então, se aplica a todas elas, o controle de constitucionalidade pela via concentrada se aplica a todas elas, inclusive a medida provisória. Tá? Então, todas elas podem ser objeto de controle de constitucionalidade pela via concentrada. Atenção! Nem todos os poderes, né, nem todos os entes da federação têm competência para editar todas as espécies normativas. Tá? Nem todos os entes da federação têm competência para editar todas as espécies normativas que estão lá no artigo 59. Exemplo. Emenda à Constituição. Primeiro, emenda à Constituição. O município ou o Estado pode fazer uma emenda à Constituição Federal? Lógico que não. Né? A emenda à Constituição Federal é uma prerrogativa do Poder Legislativo da União. No caso, é o Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional. Tá? Medida provisória. Será que a Câmara Municipal do Distrito Federal ou as Assembleias Legislativas dos Estados têm poderes, né? O chefe do Executivo tem poderes para editar a medida provisória? Não, meus caros. A medida provisória é uma prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Federal, né? Então, você tem que prestar atenção, né? Essa matéria vai ser complementada no próximo semestre, quando vocês tiverem processo legislativo, tá? Vocês vão ver que
nem todos os poderes, nem todos os entes da federação têm competência para todas essas espécies normativas, tá? Todas as espécies normativas. Agora, e a lei complementar? Não, a lei complementar sim, né? A lei complementar, o município de Caçapava pode fazer uma lei complementar, o Estado de São Paulo pode fazer a lei complementar, né? A União pode fazer lei complementar, enfim. Essa repartição de competências legislativas vocês vão ter no semestre que vem, tá? Então, no semestre que vem a gente continua, né? A gente continua estudando a Constituição. Eu diria que o semestre que vem é muito mais pesado do que esse, tá? É muito mais pesado do que esse. Esse eu diria que foi. Vocês molharam só o dedinho na água da cachoeira, agora vocês vão entrar inteirinho naquela água bem gelada, né? Semestre que vem. Então, preparem-se. Mas é tranquilo, é tranquilo. Tá estudando, fazendo tudo direitinho, não tem erro, não tem erro, tá? Bom, e aplica-se então a todas as espécies normativas, inclusive a medida provisória. Gente, é claro, né? É claro que não cabe, vou repetir, não cabe controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias, ou seja, da manifestação do PCO, do poder constituinte originário, tá? Por quê, por quê, professor? Por que não é possível controlar a constitucionalidade das normas constitucionais originárias? Meus caros, porque vocês já viram, o poder constituinte originário é o único que é absoluto e soberano. Ele não é restrito a nada, né? Ele não tem nenhum tipo de restrição. Ele é totalmente livre. Ele é totalmente absoluto, né? Ele é totalmente absoluto, livre, incondicionado, tá? Então, é claro, se ele é absoluto, livre e incondicionado, todas as normas por ele estabelecidas serão livres, absolutas e incondicionadas. Por isso que você não pode fazer controle de constitucionalidade das normas decorrentes do poder constituinte originário, né? Que a Constituição são as normas constitucionais criadas lá pelo Constituinte originário em 1988. Não dá. Por quê? Porque são manifestação do poder constituinte originário. E o derivado? Não, derivado sim. As emendas constitucionais, por exemplo, que são manifestação do poder constituinte derivado, elas podem sim ter controle. Até porque o próprio poder constituinte originário estabeleceu várias restrições para o exercício do poder constituinte derivado reformador, né, que é aquele que altera a Constituição. Né? Estabeleceu limitações procedimentais, estabeleceu limitações materiais, estabeleceu limitações circunstanciais, por exemplo. Né? Então, o poder constituinte derivado não é absoluto como o derivado, não é incondicionado como como o originário é. Como o originário é. Tá? Então, ele também sofre poder constituinte derivado reformador, que se manifesta através das emendas constitucionais, também é suscetível de controle, assim como as leis, assim como medida provisória e etc. Tá? Então, gente, quem é o órgão competente, né? Voltando àquilo que nós já tínhamos falado, quem é o órgão competente para fazer o exame da constitucionalidade de atos normativos? Então, no caso de atos normativos federais ou estaduais que se choquem com a Constituição Federal, você terá que o órgão competente é o Supremo Tribunal Federal, que a Constituição, no artigo 101, estabelece como guarda da Constituição e da interpretação constitucional. Pergunto, o STF pode verificar a constitucionalidade de súmulas? Via de regra, não, tá? Porque a súmula ela tem um procedimento tudo especial para sua revisão. As súmulas são suscetíveis de serem revistas, né? Então elas têm um procedimento de revisão, de cancelamento,
que não permite o controle, o controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Elas têm um procedimento de revisão próprio que permite, sim, né, que caso se verifique qualquer tipo de ofensa, que essas ofensas à Constituição sejam sanadas também, mas por um procedimento diferente. Então, as súmulas não admitem, né, o controle de constitucionalidade de súmulas não se manifesta da mesma forma. Tá? Não se manifesta da mesma forma. As súmulas têm um mecanismo de controle próprio do Poder Judiciário, que elas são alteradas, elas são revisadas, elas são canceladas, inclusive. Né? Então, um mecanismo de controle de constitucionalidade pela via concentrada se aplica exclusivamente, se aplica única e exclusivamente àquelas hipóteses normativas que estão lá no artigo 59 da Constituição. Tá? Gente, vamos lá. Temos ainda a chamada ofensa indireta, né? A chamada inconstitucionalidade indireta, também chamada de reflexa ou oblíqua. O que é isso? O que é isso? Temos normas de caráter infralegal. Tá? Por quê? Porque as normas que estão lá no artigo 59, são normas jurídicas do tipo lei. Lei em sentido lato. Lei no sentido mais amplo da palavra. Tá? Então, aquelas normas, via de regra, têm estatura legal. As que vêm abaixo, né, tem muitas que vêm abaixo. Normas infralegais. Decretos, portarias, resoluções, etc. Né? Então, existem várias normas jurídicas que vêm abaixo daquelas que estão lá no artigo 59 da Constituição. É possível que elas firam a Constituição? Sim. Só que nesse caso, é uma inconstitucionalidade indireta. Por quê? Porque antes de ferir a Constituição, elas ferem a lei que lhes dá origem. Né? Por exemplo, um decreto regulamentador é uma norma jurídica? Sim, é uma norma jurídica. Mas ela é do tipo legal? Legal no sentido lato sensu? Não. Ela é infralegal. O decreto, ele vem muitas vezes para regulamentar a lei. É possível que o decreto, ao regulamentar a lei, fira a Constituição? Sim. Mas antes de ferir a Constituição, ele está ferindo a lei. Isso é o que se chama de inconstitucionalidade indireta. Por quê? Porque ele até pode ferir a Constituição, mas antes de ferir a Constituição, ele está ferindo diretamente quem? A lei. É como se ele ferisse a lei de modo direto e a Constituição de modo indireto. Né? Nesse caso, meus caros, não se admite controle de constitucionalidade pela via concentrada. Tá? Não se admite controle de constitucionalidade pela via concentrada. Nesse caso, antes do decreto, por exemplo, eu dei o decreto como exemplo, tá? Mas várias outras normas infralegais pode acontecer a mesma coisa. Eu usei o decreto. Antes do decreto ser inconstitucional, o decreto é ilegal. Então, as normas infralegais, quando elas ofendem a Constituição, elas têm que ser examinadas por também serem ilegais, elas têm que ser avaliadas, têm que ser analisadas pelo prisma da sua legalidade, pela sua legalidade. Então, as normas infralegais, a gente não diz que elas são inconstitucionais, a gente diz que elas são antes ilegais. Né? E a inconstitucionalidade que elas possuem é indireta. Por quê? Porque antes de ferirem a Constituição, elas ferem a lei. Nesse caso, o Supremo tem entendido, né, reiteradamente, que não é cabido controle de constitucionalidade na hipótese de inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua. Tá? Reflexa ou oblíqua. Ainda, tá? Não se admite a DIN, ou a DI, tanto faz, né, para normas editadas antes da Constituição ou para normas de eficácia
exaurida, né? Normas editadas antes da Constituição são o quê? São aquelas normas jurídicas que já existiam antes da Constituição de 88 ser criada e que foram recepcionadas pela ordem jurídica inaugurada com a Constituição de 88. Essas são as normas editadas antes da Constituição. Elas já existiam antes da Constituição de 88, elas já eram pré-existentes e elas simplesmente foram recepcionadas pela ordem jurídica inaugurada com a Constituição de 88. Ainda, também temos as normas de eficácia exaurida. O que são as normas... Desculpa. O que são as normas de eficácia exaurida? Normas de eficácia exaurida, meus caros, são aquelas normas que, via de regra, estão lá no ADCT, né? Caso você não lembre o que é ADCT, desligue o seu computador, bata a cabeça na parede, pega o seu caderno e vai estudar. ADCT, como você bem sabe, são os atos das declarações constitucionais transitórias, né? É a parte final da Constituição, né? Que são regras de natureza, são regras de transição do regime jurídico anterior para o regime jurídico inaugurado com a Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, né, o Constituinte de 88, teve essa sensibilidade, essa preocupação de criar normas para facilitar a transição de um regime jurídico, do regime jurídico da Constituição de 67 e emenda constitucional de 69, para o regime jurídico da Constituição de 1988. Muitas daquelas normas produziram seus efeitos e esgotaram, né, a sua aplicabilidade. Né? Essas são as normas de eficácia exaurida. Né? Como vocês se lembram, lá no iniciozinho da DCT, se eu não me engano, no artigo 3º da DCT, tinha uma disposição que dizia, que era previsto, né, que a União realizasse um plebiscito para que o povo pudesse escolher entre permanecer no presidencialismo ou voltar, né, para uma monarquia parlamentarista, né? E o povo acabou, por 70%, acabou passando um caminhão, um carro aqui de ovo, sei lá o que ele está vendendo, enfim, tirando aqui minha atenção. Mas vejam, a partir do momento em que foi realizado esse plebiscito, lá, acho que em 1989, se não me engano, 1990, 1989, ficou totalmente sem efeito, né? Ficou totalmente sem efeito essa norma. Essa norma já produziu todos os efeitos que ela tinha que produzir. Então, isso é uma norma de eficácia exaurida. Nesses casos, né, como a norma também já não mais produz efeitos, ela permanece no ordenamento jurídico apenas para fins históricos, né? Ela não produz mais efeitos, ela já produziu todos os efeitos que ela tinha que produzir, né? Também não é cabido o controle de constitucionalidade, já que essa norma também não está produzindo efeitos. Tá? Gente, quem são as pessoas competentes para a DIN? Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque as mesmas pessoas que são competentes para entrar com a DIN são competentes para todas as demais ações do controle concentrado. Então você tem que saber de cor e salteado, tá? A competência de julgamento, no caso, né? Competência de julgamento, em primeiro lugar, né? Competência do Supremo Tribunal Federal para normas federais ou estaduais que contrariem a Constituição e competência dos tribunais de justiça para normas estaduais ou municipais que contrariem a Constituição estadual. Como você bem sabe, se uma lei municipal contraria diretamente a Constituição Federal, não existe previsão legal de controle concentrado de constitucionalidade. Se você tem uma lei municipal que não fere a Constituição estadual, mas fere diretamente a Constituição da República Federativa do Brasil, você está numa hipótese em que a legislação atualmente existente não admite controle de constitucionalidade pela via concentrada. Nesse caso, na hipótese de lei municipal que contraria a Constituição Federal, é possível unicamente, exclusivamente, o controle de constitucionalidade pela via difusa.
pela via difusa. Tá? Nenhuma lei atualmente prescreve a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade para normas municipais que firam a Constituição Federal. Tá? Firam diretamente a Constituição Federal sem antes atentar contra a Constituição Estadual. Tudo bem? Bom, e aí nós temos aqui a legitimidade, né? A legitimidade para propor a ação. Né? Isso aqui, aí sim, são os mesmos para todos. Né? Aqui também, né? Aqui também são os mesmos para todos. Competência para julgamento, né? A competência são os mesmos para todos. Tá? E a legitimidade são as pessoas legítimas, né? As pessoas que têm capacidade para entrar com a ação, são, né, em primeiro lugar, o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa diretora do Senado, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, a mesa ou Assembleia Legislativa dos Estados, né? Desculpa, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou do Distrito Federal, tá? Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados ou do Distrito Federal, governador dos estados ou governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, como você sabe, é o chefe do Ministério Público Federal, né? Atualmente é o Aras, né? Antes dele era a Raquel Dodge e antes dele era o Rodrigo Janot, né? Rodrigo Janot, antes dele eu não sei mais, não lembro quem era. Né? Temos ainda o Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB, partido político com representação nacional, então tem que ser algum partido político que tenha algum membro, né, eleito ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, tá? Partido político que tenha um de seus membros, pelo menos um de seus membros, né, como eleito ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. E ainda, por fim, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. É o caso do Conselho Federal de Medicina, é o caso do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, enfim. Né? Confederações sindicais ou ainda entidades de classe de âmbito nacional. Gente, você vê que na mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, o tio botou um asterisco. O que significa esse asterisco? Significa que essas pessoas, apesar de estarem legitimadas para entrar com a ADIM e as outras ações, né, de controle direto de constitucionalidade, de controle concentrado de constitucionalidade, elas têm um diferencial, elas têm deveres a mais. O que elas têm que fazer? Além, né, da possibilidade de entrar com a ação, eles podem, mas eles precisam justificar, eles precisam demonstrar, eles precisam comprovar que o pedido deles, né, que a lei ou a norma que eles requerem a declaração de inconstitucionalidade tem a ver com a sua esfera de atuação. Tem a ver com a sua esfera de atuação. Então, a mesa legislativa dos estados ou do Distrito Federal, quando ela entra com uma ADIM, por exemplo, ela precisa provar lá para o Supremo que a lei que elas estão impugnando, né, a lei que elas estão impugnando, fere competências ou guarda relação direta com a atuação com a sua atuação dentro das suas competências constitucionais. Governador do estado, idem, né? E a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional também tem o dever de comprovar, essa lei é inconstitucional, por quê? Porque ela fere aqui norma tal, né, dispositivo tal da Constituição, que tem a ver, que guarda relação com a minha esfera de atuação, né, com o meu campo de atuação. Tudo bem? Então, esses que estão com asterisco, eles podem entrar, mas eles precisam justificar, eles precisam demonstrar a pertinência temática, né? Eles precisam demonstrar pertinência temática da lei ou da norma que eles querem ver declarada em constitucionalidade com a sua própria esfera de atuação e de competências. Tudo bem? Então, você não pode esquecer. Como vocês me conhecem, né? O tio se empolga, o tio acaba falando antes de mostrar no slide. Bom, temos ainda, né, a possibilidade de modular efeitos de decisão, né, a chamada modulação de efeitos.
né? O que é modulação de efeitos, meus caros? O que é modulação de efeitos? O que é modular os efeitos? Gente, via de regra, né, vamos pensar aqui, no mundo perfeito, no mundo ideal, poder legislativo, ou até mesmo executivo, quando a gente fala de medida provisória, por exemplo, não produziria jamais, né, normas jurídicas contrárias à Constituição, no mundo perfeito. Mas, nós, felizmente ou infelizmente, nós não vivemos em um mundo perfeito. Né? Nós não vivemos em um mundo perfeito. Nós somos criaturas imperfeitas. Todas as nossas criações, todas as nossas ideias, todas as nossas concepções também serão imperfeitas. Né? E as nossas normas jurídicas também estão sujeitas a essas imperfeições. Então, pode existir, sim, normas que contrariem o sistema, né, a lógica constitucional. E para isso que existe o filtro de controle de constitucionalidade, né, para deletar, né, sobretudo o sistema de constitucionalidade concentrado, que é para excluir do sistema de normas jurídicas, do conjunto de normas jurídicas, essas normas que, de ponto de vista formal ou do ponto de vista material, contrariam a Constituição. A fim de restaurar a integridade, do sistema jurídico, a fim de demonstrar, de restaurar a integridade da ordem jurídica, quando você tem uma decisão que declara uma determinada norma jurídica inconstitucional, qual é o propósito dessa norma? O propósito dessa norma é limpar o ordenamento daquela norma inconstitucional e dos seus efeitos. De todos os seus efeitos. É apagar essa norma e seus efeitos do ordenamento jurídico. Então, as normas judiciais exaradas, né, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, na esfera do controle de constitucionalidade pela via concentrada, são normas jurídicas, são decisões judiciais que possuem eficácia ex tunc, tunc com T de tatu, né? Ex tunc. Elas retroagem até a origem dos efeitos da lei, de modo a apagar essa norma e todos os seus efeitos do ordenamento jurídico. Tá? Só que, muitas vezes, apagar os efeitos da norma de forma completa não é possível. Às vezes é muito custo para o Estado. Tá? Às vezes você tem situações jurídicas que já se convalidaram, você já tem atos jurídicos perfeitos, tá? Você já tem uma série de situações, a vida humana já evoluiu, né? E você vai fazer o que agora? Você vai voltar atrás, você vai voltar tudo para trás? Às vezes isso não é possível. Tá? Então, modulação de efeitos significa vincular a produção de efeitos da norma judicial, né, da decisão judicial, a um momento futuro. Né? É fixar algum momento no tempo, que não seja lá o início da produção de efeitos da norma, ou até mesmo colocar para o futuro. A norma saiu hoje, né, a decisão judicial saiu hoje, mas os efeitos dela só vão começar, por exemplo, no mês que vem. Tá? Então, isso se chama modulação de efeitos. Se chama adequar a produção de efeitos da norma jurídica a um determinado momento no futuro, inclusive. Né? Por quê? Porque ter uma eficácia ex tunc até o início, né, até o início da entrada em vigor daquela norma inconstitucional, às vezes é simplesmente inviável. Então a modulação de efeitos existe para isso. Se você for lá para a minha aula, para a primeira aula que eu dei sobre esse assunto, você vai ver que nós chegamos inclusive a dar uns exemplos, né, de modulação de decisões judiciais que decidiam a inconstitucionalidade de normas, e aí você vê que o Supremo modulou efeitos. Né? O Supremo modulou efeitos. Se você voltar até lá, você vai ver. Tá? Eu acho que eu dei 2 exemplos. Vale a pena voltar lá se você tiver com dúvidas sobre o assunto. Tá? Eu explico de forma mais detalhada, ou talvez mais visual,
o que é, em que consiste, né, esse negócio chamado modulação de efeitos. Bom, temos então, né, depois de ter visto a ADIM, ou ADI, né, a ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos para a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. É outra das ações vinculadas ao controle de constitucionalidade pela via concentrada. Né? Gente, o que é um preceito fundamental? O Supremo Tribunal Federal ainda não tem uma definição precisa, do que consiste preceito fundamental. Tá? O Supremo Tribunal Federal, o STF, ainda não chegou a um entendimento satisfatório, né, do que significa preceito fundamental. Mas a ideia geral por detrás da ADPF, via de regra, é evitar ou reparar a lesão de algum preceito fundamental resultante de ato do poder público. Pode ter um caráter tanto preventivo quanto repressivo, ou seja, ser utilizado antes da prática de ato ou depois da prática de ato, tá? E é o mecanismo usado, é a ação usada no controle de constitucionalidade das normas exaradas antes da Constituição Federal. Tá? Então, como nós vimos, né, as normas que pré-existiam à Constituição de 88 e que foram recepcionadas pela ordem jurídica da Constituição de 88 não são admissíveis, né, não admitem a DIN. Elas admitem o quê? Caso elas firam a Constituição, elas não admitem a DIN, elas admitem a DPF. Então, se você tem uma norma anterior à Constituição que se choca, né, com o sistema constitucional de 88, o mecanismo possível, né, para extirpar essas normas do sistema jurídico, da ordem jurídica, é a DPF. Tá? Que pode ser preventiva, ou seja, antes da prática do ato, ou ainda repressiva, tá? Ou seja, depois da prática do ato. Competência, né? Competência para julgar a DPF é do STF, do Supremo Tribunal Federal, está lá no artigo 102, parágrafo 1º, e os legitimados são os mesmos da ADIM. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas, dos Estados e do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, né, governadores do Estado, que mais? Eu acho que tinha ainda o Conselho Federal do AB e Confederação Nacional, Confederação Sindical e Conselho de Classe de âmbito nacional. São as mesmas pessoas. Tá? Então, se você pegou aquela listinha vale para todos. Tá bom? E é claro, né? O Supremo Tribunal Federal tem entendido pelo princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade é um princípio vinculado, sobretudo, né, ao direito processual, em matéria processual. Né? Vocês já devem ter visto o que significa fundível lá em direito civil, quando vocês estão falando das características dos bens, né, das coisas, bens fungíveis, bens infungíveis. Começa lá no artigo 40, se não me engano, tá? Começa a falar dos bens lá no Código Civil, né? E aí vocês vão ver que aqui são bens fungíveis, bens infungíveis, duráveis, não duráveis, consumíveis, inconsumíveis, bens móveis, bens imóveis, enfim, né? Então, vocês viram que algo fungível é algo que pode ser substituído por outro de mesmas características, né? E existe o princípio da fungibilidade dentro do processo civil, né? Dentro do processo civil existe o princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? É o seguinte: cabe aqui uma ação judicial ou um mecanismo judicial. Só que você, ao invés de usar o mecanismo correto, você usou um outro. Então, exemplo,
Era para entrar com a DIN, você entrou com a DPF, ou vice-versa. Era para entrar com a DPF, você entrou com a DIN. O judiciário vai fazer o quê? Vai devolver para você sua petição? Não vai julgar o seu processo? Não, vai sim. Pelo princípio da fungibilidade. Fungibilidade é receber um como se outro fosse, né? Desde que, claro, todos os requisitos necessários para julgamento estejam preenchidos satisfatoriamente, né? Então, era para entrar com uma DPF, você entrou com uma DIN. Ixi, que droga. Mas espera, todos os requisitos para julgamento dessa ADPF, né, dessa DIN, como se a DPF fosse, estão preenchidos? Estão. Então vamos julgar. Então vamos julgar. Ou vice-versa, né? Vale o mesmo. Era para entrar com a DIN, eu entrei com a DPF, era para entrar com a DPF, eu entrei com a DIN. Se os requisitos para julgamento, né, estiverem preenchidos, o Supremo Tribunal Federal vai aceitar a sua ação e vai julgar como se fosse a outra. Vai aceitar a sua DIN, vai julgar como se a DPF fosse ou vice-versa. Isso é o princípio da fungibilidade. Esse é o princípio da fungibilidade. Tá? Vale também, não vale só para isso, né? O princípio da fungibilidade existe de uma forma geral dentro do processo civil, né? Vale em questão de recurso, vale para praticamente tudo, né? Vale praticamente tudo dentro do processo civil. Você recebe um e processa e julga como se fosse outra coisa, né? Isso é fungibilidade. Então, fungibilidade entre a DIN e a DPF. Né? O Supremo Tribunal Federal tem entendido pelo princípio da fungibilidade entre a DIN e a DPF. Então, você entrou com a DIN, mas era a DPF, não se preocupe, porque existe possibilidade, não quer dizer que o Supremo vai julgar, mas quer dizer que existe possibilidade dele julgar, desde que todos os requisitos que a DPF exigiria, você preencheu na sua DIN. Tá? Então, se isso aconteceu, o Supremo muito provavelmente vai adotar o princípio da fungibilidade, vai aceitar a sua ação. Tá? Temos ainda a ADO, né? A ação direta, desculpa, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, aqui você tem o poder judiciário, ou o poder legislativo, ou o poder executivo que deveriam se manifestar, sobretudo o legislativo, que deveriam se manifestar, e não se manifestam, né? Então você tem aqui um mecanismo para, sobretudo, garantir a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais de eficácia limitada, né? A ADO que está prevista na Constituição Federal, artigo 103, parágrafo 2º, né? Então, visa, como eu disse, né? Visa dar efetividade às normas constitucionais de eficácia limitada. De novo, se você não sabe o que são normas constitucionais de eficácia limitada, desliga o seu computador, bata a sua cabecinha na parede e vá estudar, né? Vá pegar o seu caderninho. Se o seu caderno não está completo, bom, pega aí as aulas, pega o Vagmecum, pega o material da minha biblioteca virtual, vai dar uma lida. Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que exigem complementação de normas jurídicas infraconstitucionais para que elas possam produzir todos os seus efeitos, né? São normas que têm uma aplicabilidade diferida, né? São normas que precisam ser integradas, são normas constitucionais que precisam sofrer a integração por normas do sistema infraconstitucional, né? Normas que precisam ser complementadas para produzir os seus efeitos. Tá? A ADO, então, é o mecanismo possível para se ter o controle concentrado, enquanto que o mandado de injunção, que está previsto lá no artigo 5º, né, previsto lá no artigo 5º da Constituição, é o mecanismo de controle difuso da inconstitucionalidade por omissão. Né, inconstitucionalidade por omissão, pelo mecanismo de controle de constitucionalidade difuso. Né? Difuso, então qualquer pessoa pode entrar com mandado de injunção, enquanto que a ADO não. Né? A ADO, somente aquelas pessoas listadas lá no início da aula, né? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, blá blá blá. Né?
Essa ADO, né, ADO costuma ser aplicada mais para o Poder Legislativo, mas pode ser aplicada aos demais poderes, inclusive, tá? E a órgãos administrativos. A órgãos administrativos. O problema é o seguinte, né? Por mais que o poder judiciário, né, através do Supremo Tribunal Federal, possa reconhecer que a omissão se caracteriza uma negligência ou desídia, sobretudo do Poder Legislativo, tá? Por importar inclusive em risco a ordem constitucional, já que todas as normas constitucionais reclamam eficácia plena e as normas de eficácia limitada só terão, né, só produzirão todos os seus efeitos quando forem complementadas pelo ordenamento jurídico infraconstitucional, você tem, você tem uma situação de risco à ordem jurídica, né? Já que as normas constitucionais buscam a maior eficácia possível. A questão é, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não pode obrigar, não tem poderes para obrigar o Legislativo a criar normas jurídicas. Não tem poderes. Não tem poderes. Então, o judiciário pode reconhecer a omissão? Pode. Ele pode dizer que a omissão é negligência, é desídia, é um descumprimento das ordens determinadas pela Constituição para o Poder Legislativo, sobretudo o Poder Legislativo? Pode, sim. Mas o Poder Judiciário pode obrigar o Poder Legislativo a sanar essa omissão? Não. Isso seria, né? Isso seria uma invasão. Isso seria uma invasão. É considerado, né? O próprio Supremo Tribunal Federal considera que essa situação em que o Poder Judiciário manda o Poder Legislativo criar normas seria uma violação ao princípio constitucional da separação dos poderes estabelecido lá no caput do artigo 2º da Constituição Federal, né? Estabelece o Judiciário, o Legislativo e o Executivo como poderes independentes e harmônicos entre si. Então, o Poder Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal, entende que o Poder Judiciário não tem competência, não tem poderes para obrigar o Legislativo a criar normas. Nossa, professor, e aí? A situação vai ficar por isso mesmo? O Judiciário vai reconhecer e vai deixar por isso mesmo? Não, não foi isso que eu disse. Né? Pelo princípio da vedação ao non-licet, que vocês viram lá na introdução ao estudo do direito, né? O judiciário é obrigado a resolver o problema. Ele é obrigado a dar uma solução para aquele problema. Né? Então o judiciário vai adotar algum entendimento, vai sanar aquele buraco, pelo menos até que o legislativo se mexa, né, para trabalhar. Enquanto o legislativo permanecer inerte, a solução dada pelo judiciário vai valer. Né? Então, o judiciário vai dar uma solução para aquele problema, enquanto o legislativo permanece inerte. Se o legislativo se manifestar, se o legislativo criar norma, seja a favor ou contra aquilo que a decisão judicial, prevalecerá, claro, a determinação do poder legislativo. Tá? A determinação do poder legislativo. Ainda que o poder legislativo seja contrário, estabeleça de forma contrária aquilo que estava na decisão dada pelo poder judiciário. Tá? Então, isso é muito importante. Enquanto o legislativo não fizer nada, vai valendo a disposição que o poder judiciário der. A competência do STF, e os legitimados são os mesmos da DIN e da DPF. Tá? Os legitimados são sempre os mesmos. Ok? Competência é apenas do Supremo Tribunal Federal. Então, como eu disse, né, o Judiciário, o Supremo, tem poder para constituir em mora o Legislativo ou até mesmo o Executivo, mas não pode mandar o poder, né, seja legislativo, seja executivo, suprir a omissão. Já para os órgãos administrativos, aí sim, né? Aí o judiciário pode cair matando, pode mandar, inclusive, que eles supram no prazo de até
30 dias. Né? Aí nós já estamos falando de órgãos da administração pública, né? Não estamos mais falando dos poderes propriamente ditos. Né? Então, aí sim, aí já é possível que o Supremo Tribunal Federal caia matando, inclusive fixando prazo para sanar a omissão. Temos a representação interventiva. A representação interventiva, gente, eu não vou falar muito sobre ela, só estou dizendo para vocês que ela existe. Nós vamos falar mais sobre ela quando a gente falar do tema de intervenção, que nós vamos começar a fazer na próxima aula. Tá? Intervenção que é possível do Estado, da União nos estados e municípios, dos estados no município e, em algumas situações, a própria União pode intervir diretamente nos municípios. Nós vamos estudar a partir da aula que vem, tá? Um dos nossos últimos temas. Tá? Então nós já vamos ver, com maior riqueza de detalhes em que consiste a representação interventiva. O que eu preciso é que vocês saibam que é um dos requisitos, né, para que você tenha a intervenção. Né, a intervenção. É um pedido feito, via de regra, pelo Procurador-Geral da República, no caso da União, ao STF, ou então, no caso de intervenção do Estado nos municípios, o próprio Procurador-Geral do Estado, o chefe do Ministério Público Estadual, solicita ao Tribunal de Justiça. Tá? Eu não vou entrar em maiores detalhes, que nós vamos ver isso aqui nas próximas aulas. Tá? Depois, nós temos a nossa ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADECOM. ADECOM, tá? É a ação declaratória de constitucionalidade. Aqui o propósito é diferente, né? Os legitimados querem que o Supremo Tribunal Federal declare uma eventual norma jurídica como constitucional. Nossa, professor, para quê? Para barrar eventuais pedidos de inconstitucionalidade, inclusive pela via difusa. Né? Gente, as normas jurídicas, tanto decorrentes do poder constituinte derivado reformador, como do poder legislativo, são normas jurídicas que têm a sua constitucionalidade presumida. Ou seja, criada a norma, presume-se que ela seja constitucional. Mas não é uma presunção absoluta. É uma presunção relativa. É uma chamada presunção iuris tantum. Que é a presunção relativa. Por que é uma presunção relativa? Porque, por mais que a princípio nós consideremos que as normas são constitucionais, admite-se prova em contrário. Então é possível que a qualquer momento alguém peticione solicitando a declaração de inconstitucionalidade e apresentando provas. Né? A princípio, presume-se que as normas jurídicas sejam constitucionais, mas essa presunção admite prova em contrário. A ADECOM é o mecanismo que visa derrubar essa presunção iuris tantum e criar, no seu lugar, uma presunção iuri et de iuris. Tá? Iuris et de iuri. Uma presunção absoluta. A presunção absoluta não admite mais prova em contrário. Então, a ação declaratória de constitucionalidade visa fazer o quê? Visa fazer com que o Supremo Tribunal Federal declare uma determinada norma jurídica constitucional, a fim de que ninguém nunca mais possa arguir a inconstitucionalidade da lei, daquela norma. Tá? Inclusive pelo próprio sistema difuso de constitucionalidade. Vale tanto para o sistema de constitucionalidade da via concentrada quanto da via difusa. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele declara quando ele declara uma norma constitucional, ele faz de forma absoluta, né? E não cabe mais, o Supremo Tribunal Federal nunca mais vai conhecer
nunca mais vai julgar outra norma, nunca mais vai julgar outro pedido, né, de declaração de inconstitucionalidade. O Supremo já entendeu que aquela norma é constitucional e ele não vai analisar a inconstitucionalidade novamente. Tá? Não vai analisar novamente. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal comunica todos os juízes e os juízes ficam então impedidos de reconhecer, ainda que pela constitucionalidade, né, o controle de constitucionalidade pela via difusa, né, ficam também impedidos de reconhecer a inconstitucionalidade pela via difusa. Por quê? Porque a Suprema Corte do Estado brasileiro já reconheceu que ela é constitucional. Tá? Então a ideia é afastar eventuais pedidos de declaração de inconstitucionalidade. Ninguém nunca mais vai poder reconhecer, nenhum órgão jurídico nunca mais vai poder reconhecer a inconstitucionalidade da norma. É claro, a não ser que venha uma alteração na Constituição, uma emenda constitucional que seja incompatível, a não ser que alguma coisa na ordem jurídica mude. De forma geral, se a ordem constitucional não mudar, se não vier nenhuma emenda constitucional em sentido contrário, né, e se a Constituição Federal não for alterada, a situação vai permanecer daquela forma. A situação vai permanecer daquela forma. Tá? Somente é possível para lei ou ato normativo federal, portanto, analisada sempre pelo STF. Tá? A competência do STF, os legitimados são os mesmos da ADIM, a DPF e a DO. Gente, é isso. Tá? Eu espero que tenha sido mais claro para quem ficou com dúvida. Essa matéria é muito, muito importante. É muito importante. Tá? Dá uma estudadinha, vale a pena você fazer com atenção. Eu vou criar umas questõezinhas sobre essa matéria hoje. Tá? Dois textinhos, valendo meio ponto cada um. Facinho, facinho, baba. Tá? Baba. Se você assistir essa aula, se você ler o material, você vai conseguir fazer com uma mão nas costas. Você não precisa se preocupar, tá bom? Tem um prazo, vai ter prazo de uma semana para fazer, então não tem pressa, dá para estudar com calma, dá para fazer tudo na tranquilidade, na paz, beleza? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Sintam aqui o meu abraço, né, o carinho por todos. Estarei com vocês no chat, estarei com vocês no fórum sempre que precisarem, tá bom? Até mais, continuem se cuidando e Deus quiser, quanto antes, a nossa situação volta ao normal. Grande abraço.